número 144, Ajudemos a Vida Mental. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus, na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendiz. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa. Exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, São Francisco, nosso patrono, e unir os nossos pensamentos, as nossas mentes, os nossos corações. Deixarmos a nossa mente aberta para esses ensinamentos que a nossa irmã vai trazer para a gente. Que possamos também estar receptivos a toda a ajuda que nós vamos receber durante a reunião. Estarmos concentrados no estudo ajuda essa recepção e essa conexão com os nossos espíritos guardiões e com todos os espíritos que trabalham aqui nessa casa. Muito obrigada. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que nós efetivamente estejamos nesse ambiente, permitindo que a espiritualidade maior nos trate. E essa página inicial de Emmanuel já diz tudo, né? Ajudemos a nossa casa mental, porque o nosso capítulo é bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos tendo caminhos para entendermos o porquê dessa bem-aventurança. E Emmanuel é muito preciso. Ele vem nos dando algumas orientações, o que podemos fazer para nos ajudarmos a ficar melhores. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 5, mas vamos só para
nos situarmos, vermos as passagens do Evangelho que iniciam o capítulo. Estão em Mateus e em Lucas. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sediosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Nós vamos vendo que muitas passagens dos evangelhos nos causam talvez assim, até uma certa inquietação, porque a gente não consegue entender muito bem, né? Ai de vós ricos, então é aquela velha história, ter riqueza, ter o dinheiro é ruim, mas a doutrina espírita vem nos esclarecer quanto a todos esses aspectos. Porque, como disse Jesus, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, onde pomos o nosso tesouro? Então, primeiro temos os tormentos voluntários. Esses dois itens de hoje estão já nas instruções dos Espíritos. Porque sabemos que Allan Kardec elaborou o Evangelho assim. Ele pegou algumas passagens evangélicas do Evangelho, não necessariamente em ordem cronológica, aí vem um comentário dele e depois, no fim do capítulo, as instruções dos Espíritos a respeito. Essa é de Fênelon. Eu trouxe até, só para nossa elucidação, esse livro, Expoentes da Codificação Espírita, porque a gente fica vendo Fênelon, mas quem é mesmo? Quem foi? Então aqui eles trazem, esse livro traz assim a da Federação Espírita do Paraná. Um breve resumo da vida desse religioso, né? Ser eleito acadêmico, eleito arcebispo, nomeado arcebispo, e desencarnou a 7 de janeiro de 1715. Mas ele começou a fazer pregações e escrever contra certos dogmas, até então, né, sacramentados. E aí diz aqui, a partir da publicação de sua obra, Explicação das Máximas dos Santos, em 1697, passam a declinar as graças oficiais, isso vai diminuindo. 2 anos mais tarde, a Santa Sé condena a obra e ele é privado de seus títulos e pensões. E aí é que vem falando as diversas passagens em que ele se manifestou. Então, o que Fênelon vem dizer para a gente? Aqui eu digo tormentos voluntários, ou seja, sofrimentos que nós próprios causamos, muitas vezes sem saber. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Aí nós vamos na 4ª parte do Livro dos Espíritos, ali no começo. Podemos gozar agora da felicidade total? Não. Felicidade total, mundo de provas e expiações, não é para nós ainda. Mas existe alguma cota de felicidade que podemos aspirar? Sim. Então, e nós mesmos sabemos quantos momentos felizes temos. Não são todos, mas temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas
Fenelon já começa falando isso. A gente está sempre buscando uma felicidade inatingível. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam um cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são a antecipação dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração e a felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo que agitará e turbará. E coisa singular, o homem como que de um tempo cria para si mesmo tormentos que está nas suas mãos evitar. Nós vivemos numa sociedade de consumo, uma sociedade materialista. A gente liga a televisão, vê as redes sociais, você tem que usar determinada roupa, frequentar determinado lugar. Tem até um fato que uma amiga narrou, que uma amiga dela viajava uma vez por ano, tirava inúmeras fotos e passava o resto do ano postando. Aí a pessoa vê e diz assim, mas a fulana ganha menos do que eu quero passear como ela também, eu quero ter o que ela tem também, se ela pode, eu também posso. Então vão suscitando necessidades que não tínhamos. É claro que viajar é bom, dá prazer, ainda mais viajar em família, com os amigos, mas tudo como a gente pode. Eles assim, com essas ansiedades, a gente pondo as nossas aspirações num patamar desse, a gente está procurando sofrimento desnecessário. E aí no segundo item ele diz, haverá maiores dos que os que derivam da inveja e do ciúme. Então aqui ele já vai especificar. O outro tem, por que eu não tenho? Eu sou melhor do que ele, eu tenho mais qualidades, eu mereço. E o ciúme, gente, eu tenho uma coisa com o ciúme, que as pessoas dizem, ciúme é prova de amor. Não é. É prova de insegurança daquele que o sente. Porque se você precisa de sentir ciúme da pessoa, porque não está bom. E é um desequilíbrio da própria pessoa, a pessoa que é insegura. Ela que tem que trabalhar em si. Aí a gente vai naquela questão do conhece-te a ti mesmo, 919 anos. Quando Santo Agostinho nos convida a nos analisarmos. Por que isso me incomoda? Que insegurança é essa minha? E então, o Fenelon vai dizer que tormenta, a pessoa ciumenta, a pessoa invejosa, ela vive nesse redemoinho. Diz assim, para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente felicitantes, sempre acham que tem alguma coisa acontecendo que eles não estão acompanhando. O que não tem os outros possuem, eles causam insônias, dão-lhe vertigens os êxitos de seus rivais. Toda busca de evolução para eles se resume em apagar o próximo. Toda alegria excitada que eles se assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora. É um sofrimento que podemos evitar. Se começarmos a nos trabalhar e principalmente nós termos a consciência de que fomos todos criados simples e ignorantes que estamos caminhando para a perfeição. Então todos nós merecemos o melhor da vida, mas o melhor efetivamente como espíritos e vivemos no mundo material. Aquilo que a nossa condição permitir, vamos ter. Vamos viver bem, vamos passear, vamos viajar, vamos ter conforto, até o luxo, mas sem exagero, sabendo que nós não somos proprietários, nós somos os usufrutuários. São
tesouros que nos são confiados para crescer, mas que o nosso valor é enorme. O João Aparecido sempre tem Maria, eu custei para entender isso. Ele, nas palestras, ele pergunta: você se vê como espírito? É uma coisa que muitas vezes a gente, como assim se vê como espírito? Eu sou um espírito, mas a gente se vê como isso aqui, estou aqui agora, meus interesses, minhas lutas, minhas dificuldades, mas isso é uma etapa para eu conseguir crescer. Ele continua: pobres e insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão que largar essas frioleiras, essas coisas pequenas, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam as palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, o que Allan Kardec já vem analisando nos outros itens anteriores? O aflito que será consolado é aquele que entende a sua dificuldade, entende que está em luta, sofre, porque é lógico, ninguém aparece com uma doença grave, que coisa boa, estou me redimindo. Só se for doido, tiver um desequilíbrio mental. A gente vai sofrer, você vai ficar em depressão, você vai ficar triste, aí depois você entende: o que eu posso fazer a respeito? Ainda mais hoje, eu acho assim fantástica a evolução em todos os sentidos, principalmente científicos, né? Porque o moral a gente melhorou já, mas ainda está capengando. Temos muitos recursos. Então, vamos compreender e vamos para frente. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui e que não procura parecer o que não é. Gente, principalmente adolescente, né? Adolescente, ele quer ser igual. Então, às vezes, ele se equivoca ali, mas, às vezes, nós crescemos, nos tornamos adultos e continuamos querendo parecer o que não somos. Isso é um tormento, que a gente não tem como manter isso. Aquele que não tem essa aspiração é sempre rio, que se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida. Eu trouxe aqui, no livro Céu e Inferno, ali nas expiações terrestres, a história de Clara de Rivière. Clara Rivière. Aí fala que era uma menina de uns 10 anos, assim, filha de uma família de camponeses, e já há 4 anos na cama, profundamente enferma. Nunca se queixou, nunca reclamou e consolava a família. Ele diz assim: não temo a morte, porque eu sei que depois dela me está reservada uma vida feliz. O pai que chorava ela dizia: consola-te, porque eu virei te visitar, sinto que a hora se aproxima. Então, uma menina ainda não tinha esse entendimento que achamos que só os adultos têm, mas essa maturidade desse espírito que estava ali vencendo a sua dificuldade. E quando estava para morrer, que essa é uma questão que Allan Kardec também pergunta aos espíritos: o espírito apreende o momento da sua morte? Assim, em alguns casos, sim. E a gente vê, depois a família começa a lembrar: não, ele quis visitar os irmãos, quis acertar as pendências, como se soubesse. E muitos sabem, né? Muitos têm essa possibilidade de ter essa intuição. Quando ela estava para morrer, ela disse para a família assim: apenas tenho 5 minutos de vida.
dê-me as mãos. E expirou, e mais tarde, ela, nas suas comunicações, perguntava, mas você é uma criança, como é que você tinha essas ideias? Do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta, da minha precedente encarnação. Eu era médium, tanto ao deixar como voltar à Terra, predestinado, sentia e via o que dizia. Então, aquele espírito que já errou, já se equivocou, porque isso é uma coisa fantástica que a doutrina espírita nos mostra. Nós estamos em evolução, ninguém se fez santo. Um Francisco de Assis, que é o patrono da casa, ele não nasceu pronto, Francisco. Ele fez a sua evolução de simples e ignorante até chegar naquele estágio que até hoje é exemplo. Então, quando nós nos equivocamos na vida ou cometemos graves erros, vamos sofrer, não porque Deus castiga, Deus está punindo, o que eu fiz para Deus que eu estou... Não, é ação e reação. Mas temos as ajudas. A espiritualidade nos cerca e nos prepara. Às vezes vai nos fortalecendo por anos e anos, e diz, poxa, a vida está mansa, está tranquila, para nos preparar para a luta, dificuldade. Nunca estamos abandonados. Aí aqui o nosso outro item é a desgraça real. Porque essa questão, né? Quantas vezes nós sofremos e a gente diz assim, meu Deus do céu, isso é o fim do mundo, eu estou sofrendo há décadas, há séculos, isso não acaba. E às vezes por ninharias, nós ficamos desesperados, não conseguimos comprar uma roupa, não conseguimos fazer aquela viagem, aquilo que deixa arrasado. Aí vem agora a mensagem Delfínia de Gerardin, que também está aqui nesse livro. Deixa eu ver se eu tirei o outro marcador. Não tirei. Eu trouxe uma opção de marcador. Aí diz o seguinte, ela nasceu em 1804, mesmo ano de Kardec, e desencarnou em 1865. Era poetisa, frequentou salões parisienses, escreveu crônicas sobre a sociedade, publicou romances, tragédias. Então, ela participou daquele fenômeno das mesas girantes e achou ali questões interessantes que poderiam ajudá-la. Diz assim, possivelmente alguma das reuniões que ela frequentava nas suas pesquisas em torno dos fenômenos que assombravam Paris, ela encontrou o professor Rivaio, e ela era amiga pessoal de Victor Hugo, um grande escritor, né, premiado e tudo, que já estava no exílio por questões políticas e que havia perdido uma filha. Então ela foi até a ilha de Jersey, assim, em 1853, 2 anos antes de desencarnar. Diz assim, o cansaço a tomava por inteira, ela estava doente, ela tinha uma doença séria e a viagem foi muito cansativa, mas chegou lá com o Victor Hugo, ela se reanimou e fizeram uma sessão em que a filha do Victor Hugo, Leopoldine, que havia desencarnado, se manifestou. Então, ali trazendo, né, aquela constatação para o grande escritor da realidade da sobrevivência da vida. Então, ela, que sofria, que tinha os seus problemas, vem dizer para nós, toda gente fala da desgraça, toda gente já sentiu e julga conhecer em caráter íntimo. Cada um de nós tem a sua tragédia maior ou menor, que, como dizem, né, a dor é inevitável,
mas o sofrimento é opcional. Se eu vou ser uma vítima, ou se eu vou sofrer e tudo, mas eu vou adiante. Vem eu dizer-vos que quase toda a gente se engana, que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na perda do ente querido, a gente falou da menina, né, da Clara, crianças, morte de crianças são coisas que chocam terrivelmente, às vezes abala ali a família para o resto da existência. Realmente são dores atrozes, são sofrimentos. Aí ele vem dizendo a traição, tudo, isso e muitas outras coisas se dão o nome de desgraça na linguagem humana. Mas a desgraça é desgraça só para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça está mais nas consequências do fato do que no próprio fato. Quando nós estudamos a lei de destruição, aqui no livro dos Espíritos, o que nós aprendemos? Na primeira questão, os Espíritos já respondem, dizem antes, transformação. Às vezes, a situação está de uma forma que aquilo tudo tem que ser destruído para começar de novo. E nós temos exemplos do Japão, está sempre sendo assolado por terremotos, eles já adaptaram seus edifícios para esses eventos e tem um sistema de imediatamente mobilizar a sociedade, porque a sociedade também é incluída nessa prevenção. E outras coisas, né? Os diques e o trabalho que os bombeiros fazem muitas vezes nas escolas, ensinando as crianças a se prevenirem das dificuldades. E na nossa vida, às vezes a nossa vida está correndo mansinha, tudo, não está bem como a gente queria, mas está lá. Aí acontece o fato, a gente se separa, morre alguém. Aí aquilo, quantos de nós dizemos, eu renasci a partir daquele momento? Então, a consequência que isso teve. Assim, dizer se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que causa contrariedade e acaba produzindo o bem. Essa eu gosto muito aqui quando ele fala. Dizei-se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que sabei o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Porque quando a tempestade está rugindo ali, é um horror. Aquilo você fica com medo e realmente arranca a árvore. Pessoas morrem também, claro, né? E aí é aquela dor, aquela dificuldade, mas limpa o ambiente, vai saneando. E é importante, quando nós lemos no capítulo 18 da Gênesis, a geração nova, sinais dos tempos, essas modificações da natureza, esses abalos da natureza, sempre ocorreram. Durante algum tempo, nós achávamos que é castigo dos céus, então eu tenho que oferecer sacrifícios aos deuses para que sejamos protegidos. Mas veio a ciência. A ciência avançou. Como diz muitas vezes Kardec, o avanço da ciência vai nos ajudar a entender os fenômenos da vida. Então, muitas coisas ocorrem porque é natural da Terra. A Terra é um elemento vivo. E outras ocorrem, como nós vimos no anterior, os tormentos voluntários, por imprevidência nossa. A gente desmata, a gente queima, a gente não respeita a vida, porque nós sabemos que, por exemplo, quando se desmata uma região, toda a vida ali
é afetado. As plantas, os animais, aí eles vêm para onde estão os seres humanos, como a gente vê de vez em quando, fruto do nosso trabalho. Então, com essa consciência, nós podemos ir modificando isso. No terceiro parágrafo, ele diz: para julgarmos uma coisa, precisamos ver as consequências, como já falou, né? Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, que é lá que as consequências se fazem sentir. Então, aqui, ela já vai falar da reencarnação. Ela que abraçou a causa espírita, tinha uma doença que desencarnou cedo, sabia disso, isso a consolava efetivamente. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. A questão 132 do Livro dos Espíritos é a seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição. É uma questão relativamente longa. Primeiro, chegar à perfeição. Mas nós aqui, como eu, né, que já está mais perto da saída do que da entrada da vida, nós sabemos que estamos longe da perfeição. Então, como chegamos à perfeição? Passando pelas lutas, as dificuldades da vida. Mas, outra coisa muito importante que tem na questão: cada um de nós fazer a parte que nos cabe na obra da criação. Eu não posso fazer muito, mas eu devo fazer aquilo que eu já consigo o melhor possível. Eu não consigo fundar uma casa como essa e mantê-la, um abrigo, uma instituição de idosos, mas eu posso fazer a minha parte. Porque muitas vezes nós, com essa consciência de que devemos fazer o melhor, a gente sofre porque quer fazer grandes obras, grandes coisas. Vamos fazer aquilo que já podemos. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, entre outras, né? A dona Aparecida Conceição Ferreira. Ela fundou o Hospital do PEF em Uberaba, uma mulher negra, pobre, com pouca instrução. Ela até dava aula porque tinha o 4º ano primário. Mas não foi uma pessoa que estudou muito. Ela trabalhava no hospital. Aí, quando os doentes do pênfico foram postos na rua, porque o diretor falou: ó, isso daqui só dá despesa, eles não vão sarar, põe na rua. Ela se demitiu, saiu com eles pela cidade e levou para casa. Aquela mulher simples, discriminada pela sociedade. Então, esse exemplo dela me toca muito, porque eu falo: até hoje eu não faria isso. Então, a gente vê o que é o espírito, o que é a consciência do espírito. A responsabilidade, ela viveu a vida dedicada a isso. Ia para São Paulo pedir dinheiro, fazia de tudo. Uma pessoa excepcional. Mas ela continua aqui: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras, com todas as forças de vossas almas iludidas. Porque para nós, o que é felicidade? A pessoa ser rica, bonita, inteligente, culta, bem-sucedida na vida, sabe? Essa pessoa é feliz, ela tem tudo. E ela diz aqui: a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, aqui nesse capítulo mesmo do item 20, né, que fala: a felicidade não é deste mundo,
François Cardial Morlot, é exatamente isso. Ele veio como que reforçando esse conceito. O que a gente considera felicidade? Ser jovem, ser bonito, mas nós temos visto suicídios de jovens, de crianças. Allan Kardec já pôs isso em obras póstumas. Ela vai chegar um tempo que até crianças vão se matar pelos valores que lhes são apresentados, por não se verem como efetivamente são, como nós somos, falíveis, sujeitos a erros. Eu tenho alguns mantras, né? Quem me ouve sabe, já cansa de ouvir. Paulo de Tarso no início da caminhada: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, a gente acerta e erra, acerta, faz parte do nosso aprendizado. Às vezes erramos muito, mas outras vezes também acertamos muito. Então, o importante é termos essa rede de apoio, essa consciência de que isso aqui é uma passagem, que estamos escolhendo do passado ou passando por uma prova que nós escolhemos. A gente nunca pode dizer, é prova e expiação, ninguém tem como determinar isso, mas é uma necessidade evolutiva nossa, mas que o futuro vai ser diferente, melhor, dependendo da forma como vamos avaliar. A importância fundamental da evangelização infanto-juvenil. Porque ali da criança, a gente vê, eu tenho netos, eu não sei, né, aqui quantos tem, as crianças são espertas, muito inteligentes, mas tem aquela coisa de querer tudo para si, e é ali que a gente tem que corrigir. E tratar o equilíbrio emocional dessas crianças. Porque essa coisa de joguinho e pega celular, tudo é muito instantâneo. Mostrar que aquilo tem tempo. A recreação, vai não fazer nada, vão passar o dia na praia. Precisa. Para o próprio equilíbrio emocional. E aí o último parágrafo, ela diz: esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. As provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreita o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Lá, a questão 875, acho que é. Não pense que eu sei tudo, não, porque eu sou facilitadora do Livro dos Espíritos 2. Então, algumas, a gente depois de um tempo, já sabe de cor e saltear, né? Não, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. São essas coisas que ainda impedem que o nosso mundo esteja muito mais evoluído. Já para termos caminhado muito mais, mas isso ainda nos prende. A nossa vida ainda é centrada em nós. O nosso exercício na casa espírita nos ajuda a sairmos de nós mesmos, a olharmos o outro, ver a necessidade do outro. O companheiro que não está bem, você olha, não posso te ajudar. E esse acolhimento, essa rede de apoio é fundamental. Que, pois, o Espiritismo nos esclareça e recoloque para nós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente transformados pela nossa cegueira. Que a gente perceba o que realmente são valores importantes para a nossa vida. Agireis, então, como bravos soldados que, em vez de fugir ao perigo,
preferem as lutas, os combates arriscados, a paz, que não vai lhes dar glória nem proteção. Que importa o que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Eu trouxe aqui também do livro Destino em Suas Mãos, do Richard Simonetti. Ele tem umas histórias assim interessantes, porque a gente lembra que Jesus disse: vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mas somos imperfeitos ainda, o nosso mundo é imperfeito, as nossas leis ainda são imperfeitas. Como ter vida em abundância? Aí ele conta um caso, mas primeiro ele vem falando de uma pessoa, Alex Whitman, é um escritor da Nova Escócia, no Canadá, que teve uma infância muito difícil. A mãe adotiva era viúva, mas tinha muito pobre, mas dava muito amor ao menino. E ele era muito discriminado na escola, aquela coisa que hoje é o bullying, né, que causa problemas sérios nas crianças e nos jovens. Aí o que a mãe fez? Um dia ela foi à escola, ela chegou, ele estava no cantinho, os outros brincando, então ela chamou os colegas e disse assim: nesse exato momento está sendo decidido se meu menino será alguém ou não. Estou fazendo tudo por ele, mas cada vez que consigo empurrar um bocadinho para frente, vocês me mandam de volta. Não querem que ele viva, que cresça, que seja forte e feliz? Aí o escritor disse: nunca ninguém tinha falado isso com a gente. Tá, os pais sempre relevam, coisa de criança, vão deixar. Mas essa mãe, pobre, com muita dificuldade, ela tinha consciência do que aquela criança precisava. Conversem com ele, brinquem, não deixem de lado. Aí o bicho continua dizendo: há pessoas com talento infeliz de sugerir uma existência sem finalidade e sem esperança. Pessoas que vão matando o outro. Você não faz nada certo, você não serve para nada, você é burro. E ele vai contar a história do Alex Whitman, né, que conta, e o Simonetti põe no livro, do teatrólogo Edward Sheldon, figura lendária nos palcos de Nova York no fim do século passado. Diz assim: era um homem que tinha um dom de doar vida, mas aos 30 anos foi atacado por uma artrite progressiva, tão terrível que o paralisou por completo e acabou por torná-lo cego. De acordo com a Delfim de Girardot, uma desgraça total, de acordo com os nossos conceitos, né? Mas nele havia muito amor à vida. Tanto amor que ele transformou essa provação em glorioso ensejo para transmitir a preciosa lição. É possível enfrentar com serenidade e coragem a adversidade, por mais terrível que pareça. Então, ele começou a receber as pessoas. Ele ficava na cama e as pessoas como que eram atraídas por aquele homem, totalmente ali paralisado, mas com esse grande amor. Diz assim, atraídos por aquele espírito indômito, disposto a viver, embora aparentemente só lhe restasse morrer, muitos o visitavam em peregrinação constante. Ele a todos escutava com absoluta atenção, interessado, animador, censurava quando necessário, sofria com a tristeza dos visitantes, alegrava-se com as suas menores alegrias, mas, sobretudo, exigia deles o melhor de que eram capazes. Então, quando
no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: existe pessoa que é totalmente inútil, não pode fazer nada? Não. Todos podemos ser úteis, dentro das nossas possibilidades. E uma pessoa diz: saímos revigorados e estimulados do quarto de Sheldon, com 100 novos caminhos abertos ao espírito e a tranquila certeza de que dispunhamos de tempo infinito que chegava para percorrer todos os caminhos. Grandiosas perspectivas abriam-se para nós sob a inspiração daquele homem admirável. Pessoas assim livram-nos do ceticismo, do enfado, do desinteresse. Derrubam a apatia que toma conta de nós com o passar do tempo. São abençoados. E ele termina, né, com a citação de Jesus, que é: vim para que tenhais vida e vida em abundância. E eu cito uma outra que eu gosto muito, quando Jesus diz: que brilhe a vossa luz diante dos homens. Cada um de nós tem a sua luz. Às vezes é bem pequenininha, mas já espanta a escuridão. E esse homem que a gente, todos consideraram que estava na escuridão total, naquela dificuldade maior, morrendo, já esperando a morte chegar, ele doava vida. Então, que essas lições, que o entendimento da doutrina espírita nos ajudem. Porque está difícil, as situações estão difíceis, um monte de provas e expiações em modificação, nessa transição para a regeneração, não é fácil. Mas a doutrina nos ajuda nesse momento. Então, que nós saibamos nos utilizar dessas ferramentas para vivermos mais melhor. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Só antes de terminar, eu estava comentando, não foi com você não. Eu estou relendo o livro do César Reis, acho que Infinito Mar de Amor, sobre Fabiano de Cristo. E Fabiano de Cristo tem muita relação com Francisco. Então ali ele sempre fala de Francisco, só para citar, que é um livro maravilhoso. Nós temos alguns recadinhos aqui. A gente vai ter um evento que é um encontro do quinto CEU, que é o CEU, é o Conselho Espírita de Unificação, né, do Rio de Janeiro. E o quinto CEU compreende a Zona Sul, Paquetá, acho que é só a Zona Sul Paquetá mesmo. E a gente está ligado a esse quinto CEU, né? Então vai ter um encontro das casas espíritas da Zona Sul de Paquetá. Você conhece o Espiritismo, que é o título, tá bom? Vai ser semana que vem, né, dia 25 de agosto, domingo, de 15 às 18 horas na Rua Bambina, tá? No Centro Cultural João 23. Rua Bambina 115. É gratuito e seria interessante, né, quem estiver interessado em ir. Tem mais alguma coisa? Não, para quem não conhece, o mediador desse é o João Marcelo. João Marcelo, aquele rapazinho que de vez em quando vem aqui, aquele menino, né? É menino. Então, o João Marcelo será o mediador, e teremos a Carmen Silveira, né? Igor Nunes, jovem. Igor Nunes, Estacionamento gratuito no local, próxima estação do metrô. E a gente também quer divulgar o estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? Que é o ESD, que a gente já, a casa está recomeçando, né? Que a gente já teve vários ESDs, mas aí a gente está recomeçando desde o início. Às segundas-feiras, às 20 horas, tá? Online, tá bom? A gente começou no dia 5 de agosto. Então, quem estiver interessado, é só ir lá na secretaria e dar um nome para entrar no grupo.
tá bom? Para receber o link, preencher a ficha, né? E para receber o link da reunião através do WhatsApp, tá bom? Esse estudo é super importante, né? Porque a gente começa a estudar todos os fundamentos da doutrina espírita desde o início, e depois tem o ESD 2, depois tem. É uma sequência. Tem mais aprofundado, é bem interessante. Tá bom? E semana que vem a gente vai ter o aniversário da nossa casa no domingo, tá bom? Vai ser a partir das 9, né? Ou 10? Não, 10 horas mesmo. 10. A partir das 10 horas, tá? Então todos estão convidados. Convidados, a participar dos 91 anos da casa, né? 91. A mentira é 91. Bom, então agora a gente vai de novo, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos esse estudo tão importante nos dias de hoje, dias de redes sociais, onde a nossa mente fica muito dispersa, que possamos realmente focar, né? Orar todos os dias e focar na nossa vida, no nosso propósito de vida, em por que estamos aqui e centrar em nós mesmos, na nossa mente. Então que possamos agora ficar em oração, concentrados em meditação, para podermos aguardar o momento do passe e lá dentro estarmos receptivos para essas energias do bem,